Josué, capítulo de número 6, abre e marca, deixa marcado. E eu quero trabalhar nesta noite sobre o tempo para uma palavra pronunciada se cumprir. Porque nós achamos que falamos hoje acontece amanhã. Achamos que falamos hoje e acontece em 30 dias. Ou achamos que falamos e não aconteceu, então não vai acontecer mais. Uma palavra precisa de ambiente. A água, quando é muito frio, a mesma água é gelo, é duro. A água, quando é muito calor, a mesma água é vapor, é líquido, é gasoso, é fumaça. A água no seu ambiente natural é água. Mesmo o gelo, mesmo o vapor, continua sendo água. Então, quando ela encontra um ambiente, ela muda. A palavra, ela às vezes precisa de encontrar o ambiente. A pessoa que recebe o ambiente favorável, eu estou falando de coisas distantes. Vou mostrar um pouquinho isso na Bíblia. Para deixar registrado, Gálatas capítulo 6, versículo 7, só para registrar, não precisa ler. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente, então tudo que o homem semear, certamente vai colher, vai ceifar. Então compreenda que a palavra é redundante, ela é completa, tudo é tudo, tudo que o homem semeia. Então palavras também são semeaduras. Tudo que você fala é uma semente que vai trazer uma colheita. Diga isso para o seu irmão: tudo que você fala é uma semente que vai trazer uma colheita. Por isso que você deve saber o que fala, para ter uma colheita abençoada. Quem está aí? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Em Gênesis 2, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, nós já falamos sobre isso, eu estou aqui lembrando. A Bíblia fala que Deus falou e viu que era bom as plantas de todas as suas espécies, os animais e tudo, os peixes, as aves, tudo que foi criado, Deus falou pelo poder da palavra e veio a existir pelo poder da palavra. Mas tem coisas que não aconteceram na hora, porque teve que primeiro chover e teve que ter o homem para lavrar a terra. Por isso que na Gênese da criação, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que Deus plantou um jardim, porque Ele disse: haja plantas. Elas começaram a existir na semente, no profundo da terra, mas elas ainda não estavam grandes, porque tem coisas que levam tempo para se cumprir, palavras que têm um tempo, um ciclo para se cumprir. Alguém está aí, irmão? Importante que você compreenda isso, que o próprio Deus, quando criou, não surgiu do nada. Ele foi manifestando-se, foi crescendo naturalmente. Um pé de alface, em 30 dias você tem alface. Mas um pé de abacate, em 30 dias você não tem nem o pé do abacate. Talvez uma plantinha pequena. Então, para você compreender o poder da palavra, a palavra tem um tempo para se cumprir, mas ela se cumpre. Alguém está entendendo? Tanto as palavras boas, quanto as palavras ruins. Vai em Josué comigo, que eu pedi para abrir, capítulo 6. Quem encontrou diz amém. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os amaldiçoou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a começará a fazer, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Vai terminar. Na morte do filho mais velho começa, na morte do filho mais novo termina. Assim era o Senhor com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. Olhe para mim. O que acontece, irmão?
Jericó é muito conhecida. Jericó é uma cidade que foi o primeiro empecilho do povo de Israel quando atravessou o Rio Jordão. E parecia intransponível, porque se a prostituta Raabe, a qual Jesus descende, está na genealogia de Jesus, pensa o que Deus faz com a vida de uma pessoa. Pensa quando Deus muda a vida de uma pessoa. Leia a genealogia de Jesus em Mateus, você vai ver que Raabe está lá. Essa mulher aqui morava em cima do muro. A vida dela mudou quando ela saiu de cima do muro. Seu Miguel que não quer ir em GC, se é a miguezona que não quer ir em GC, a tua vida vai mudar quando tu sair de cima do muro, irmão. Ah não, fala para o irmão aí, tem que falar. Diga, a tua vida vai mudar quando tu sair de cima do muro. Essa nós não falamos no culto das 5, né? E vai mudar para melhor, irmão. Amém? Se você decidir para o lado certo. Porque se ela saísse de cima do muro para o lado de Jericó, morreu todo mundo. Só sobrou ela, o pai e a família. Mas quando ela saiu de cima do muro e ficou do lado das coisas de Deus, ela foi para a genealogia de Jesus. A vida dela foi salva, mudou a vida dela, mudou a história dela. Uau! Isso dá uma mensagem, né? Jericó foi um desafio ao povo de Israel. Era intransponível. Se uma pessoa morava em cima do muro, pensa que muro que era esse. Mas Deus derrubou Jericó, destruiu Jericó. Foi o primeiro grande feito de Josué em tempo de guerra, porque até então era Moisés que liderava o povo. Josué foi marcado por uma vitória extraordinária. Caíram-se os muros e toda a cidade foi destruída, e eles dominaram e tomaram posse de tudo. Josué olhou para aquele monturo de destroços destruído pela grandeza e o poder de Deus, por aquele monumento de empecilho ao avanço dos filhos de Deus, e proferiu uma palavra de maldição. Ele disse: quem começar a construir essa cidade, o seu filho mais velho vai morrer. E se ele conseguir terminar, quando ele estiver colocando as portas desse muro, o seu filho mais novo vai morrer. Mas isso não é brincadeira. Naquela época, filho era muito importante, era muito necessário. Toda a família que tinha muitos filhos é uma família próspera. Se tinha muitos filhos, porque se vivia da agricultura, do negócio, do trabalho, da pecuária. Uma palavra que foi pronunciada, todo mundo ouviu, aquela geração passou, todo mundo conhecia a maldição, e ninguém brincava com as coisas de Deus. Josué pronunciou, ele não deu nome para quem. Você já parou para pensar nisso, que tem palavras que a gente fala que não tem endereço, mas quando encontra se cumpre? Vai prestando atenção, querido. Você está aprendendo, para que você viva e tenha um 2016 vitorioso, que os teus projetos, os teus sonhos, os teus propósitos sejam vitoriosos. Morreu esta geração, outra geração cresceu. Morreu esta geração, outra geração cresceu. Morreu esta geração, outra cresceu, foi morrendo, foi crescendo. Eu não tenho a data exata, eu procurei, pesquisei, eu tenho mais de 12 Bíblias em casa. Vi os comentários, não encontrei, ninguém trata desse tempo. Eu vou ter que pegar dados para ter uma ideia, mas eu tenho certeza absoluta que mais de 200 anos, não são 2, nem 20, mais de 200 anos tranquilos se passaram. Você lembra o que aconteceu há 100 anos atrás? Não lembra? Quanta coisa mudou, né, irmão? Mudou ali também, mudou conceito, pensamento. No reinado de Acabe, o pior rei que Israel teve, que Samaria teve, o pior rei, o mais terrível, que casou com Jezabel e fez uma aliança com a idolatria, adorou Baal, construiu poste ídolo. No reinado de Acabe, o homem que matou os profetas de Deus, que perseguiu Elias, no pior rei, tinha que ser com ele mesmo, né?
decidiram construir Jericó novamente. Irmão, Jericó é uma coisa tão séria, algo tão sério, que tinha que ser um rei endemoniado, idólatra, estúpido, longe de Deus, para ter o atrevimento de achar que as coisas de Deus não se cumprem. Que a palavra pronunciada por um profeta, por uma autoridade, eu estou falando aqui numa dimensão enorme, mas eu estou trazendo para a sua vida no pessoal, porque você é a autoridade do seu mundo, da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho, do seu negócio. Lembra do copo d'água e do mar? Você é Deus do seu mundo. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Então traga para o micro, eu estou falando no macro. Uma autoridade de uma nação pronunciou uma maldição. Essa mesma autoridade, então, Acabe, 200 anos depois, achou que não tinha mais validade. Aquilo que é pronunciado não perde a validade, tanto para o bem quanto para o mal. Só se você duvidar no seu coração aquilo que diz respeito a você pessoalmente e a sua família. Foi o que Acabe fez, ele duvidou no lugar de Josué. Eu tive em Israel e passei por Jericó. Existe um monturo, nós passamos lá, né, pastor? Existe um monturo, sabe assim, como se fosse um lugar de construção de terremoto, onde está a Jericó velha, porque ela foi destruída de novo. E existe uma cidade nova de Jericó, aonde no meio do país de Israel mora árabe naquela cidade, porque judeu não quer conversa com maldição. O árabe que não crê em Deus, né? Alá saber por que eles não creem em Deus, né? Alá saber por que eles, Alá, né? Alá saber por que eles não creem em Deus. Eles moram ali naquela Jericó. É um país muçulmano dentro da nação de... É uma coisa doida. Quem vai lá, irmão, não entende o que acontece lá. É muro que divide, é rua que divide. De um lado está o inimigo, do outro está o outro inimigo. Você não faz ideia. Quem já foi sabe disso, né? Alguém já foi a Israel aqui? Alguém já foi? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. E está um monturo, uma Jericó do lado, morando árabe, porque judeu não quer conversa com maldição. Ali mora árabe, ali, o governo ali é muçulmano, é árabe. Israel não manda naquela cidade, dentro do território deles. Coisa para doido. É como se Vila Nova, o Udo não mandasse. Tinha que ser Acabe. Diga para o irmão aí, irmão, tinha que ser Acabe, né? Tinha que ser um rei endemoniado para mandar reedificar Jericó. Abre comigo lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30, só para nós conhecer o rei que era, o rei Acabe. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Estão falando do rei de Israel, povo de Deus. Alguém está aí, não? E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Aquele Baal que o Elias matou os profetas depois. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, no reinado de Acabe, Iel, o betelita, edificou a Jericó, no seu filho primogênito, na morte do seu filho primogênito, afundou. E em Secube, o seu filho menor, na morte dele, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Alguém está aí, não? Iel conheceu Josué? Não. Iel simplesmente ignorou a palavra de maldição. Você pensa que é brincadeira ignorar uma palavra, irmão? Você pensa que é brincadeira
ignorar uma palavra? Eu sei que nós somos uma nação em que se fala muito, em que se diz muito, mas nós estamos aqui na presença de Deus e nessa reunião para aprender. Como filhos de Deus, nós não podemos brincar com palavras. Não é brincadeira. Morreu o filho mais velho, na hora que ele começou a reconstruir conforme a palavra que fora declarada. E morreu o filho mais novo, quando ele terminou e colocou as portas, conforme a palavra. Você pensa que é brincadeira o que se fala? Olha o alcance de uma palavra de mais de 200 anos. Segura aí, segura aí. Aí você compreende muitas coisas que acontecem hoje, e você não sabe o que falou o teu bisavô, o teu tataravô, bisavó, tataravó, o que foi dito por esses antepassados. E se não for colocado na presença de Deus, como Daniel fez, que se humilhou, orou e buscou o Senhor, ele não tinha errado, mas ele disse: a minha nação errou, e eu estou aqui pagando de escravo por 70 anos, muda o meu cativeiro. Alguém está aí não? Vocês estão aqui, irmão? Está com frio na barriga aí? Dá frio na barriga. Por quê? Porque tem coisas que acontecem que a gente não sabe a explicação. Mas eu criei esse guri, eu criei essa menina, e por que está desse jeito? Você precisa entender que tem coisas que precisam ser quebradas, arrependidos, cancelados, mudados. Eu estou falando de fatos do passado até nós, mas eu também quero que você compreenda daquilo que parte de nós. Nós podemos abençoar os nossos filhos, nós podemos abençoar os nossos netos, nós podemos abençoar os nossos bisnetos, os nossos tatarasnetos, os nossos pentanetos, uma geração, 2, 3, 4 gerações posteriores a nós, mesmo que nós não estejamos presentes, mas a palavra que nós pronunciarmos de bênção alcançará a nossa família aonde eles estiverem. Falando com os solteiros aqui, com as solteiras, você pode começar a profetizar e declarar o esposo que você está dizendo que vai ser seu esposo. Você pode declarar a esposa que vai ser a sua esposa. E pode escrever sobre ela ao Senhor e profetizar: minha esposa vai ser isso, 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 meu esposo vai ser isso. Pastor, o senhor andou fumando alguma coisa estranha, né? Não andei não, irmão. Há poder nas palavras que você declara. 200 anos, quando ela encontrou o ambiente, quando a palavra encontrou o receptor, quando ela encontrou alguém que duvidou, ela se cumpriu. Aqui é num âmbito nacional, um líder, Josué, de uma nação que entrava na terra dos filisteus, dos jebuseus, dos heteus, dos jerezeus, tomando posse da terra prometida. Agora um rei que era sucessor de um líder dessa mesma nação, duvidou da palavra e colocou alguém a trabalhar, alguém que não tinha nada com o assunto, alguém que não era parente, não era conhecido, não era nada. Ele se intrometeu num território de maldição. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Aprenda, meu irmão, território é muito sério. Palavras tem poder. Quem está aprendendo? Quem está aprendendo, dá um glória a Deus aí, irmão. Quero que você compreenda, eu quero que você entenda que a palavra que você declara, ela interfere no futuro. Nós estamos falando de uma palavra 200 anos depois, interferiu no futuro, mas vamos falar agora como crente, para nós. Abra comigo lá no outro lado, lá no outro extremo da Bíblia, o livro de Pedro, no capítulo de número 3. Pedro, capítulo de número 3. Eu estou concluindo um pensamento para que você tenha riqueza de conhecimento para mudar a história da sua vida e da sua família. Quem está entendendo, diga amém. Pedro, capítulo de número 3, quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó:
O versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua de falar mal, falar errado, e os seus lábios de falarem engano. Diga: quem quer ver o seu futuro bem, não fale mal e não fale mentira. Irmão, quando você fala alguma coisa que não condiz com a verdade de Deus, isso é mentira. Quando você inventa coisa, você permite no mundo espiritual que as tuas palavras influenciem o teu futuro, e o futuro dos teus filhos, o futuro do teu negócio, o futuro do teu corpo. Eu quero que você compreenda isso. Pedro diz: quem quer ter dias bons, fale certo, não fale mal, fale bem, fale abençoando. Alguém está aí, irmão? Alguém está aí, não? Está aí ou não está aí? Meu Deus, eu já vou confirmar em Bíblia aqui. Nós estamos falando de palavra que muda o futuro. Você vê às vezes um casamento que está com um problema, e lá atrás, 10 anos lá atrás, a filha era difícil de lidar por questão de circunstância, o filho, e a mãe abre a sua boca e ela fala: tu vai casar e tu vai ter filha que vai gerar isso, que vai te dar esse problema, que vai te dar essa tribulação. Alguém está aí, não? Você vai pagar o que está me fazendo. Que ambiente difícil, né? Para o filho do mesmo jeito. O filho dá problema, o pai diz: não, tu vai crescer, vai casar, ou tu vai isso, tu vai aquilo, daí tu vai ver, vai acontecer contigo, pior do que acontece agora. Ah, pastor, mas o pai não sabe, o pai é ignorante, a mãe é ignorante, eles não conhecem. Irmão, Iel sabia alguma coisa sobre Jericó? Ele não tinha ligação nenhuma espiritual com as coisas, ele simplesmente sabia da maldição, só não deu crédito. Todo mundo sabe que falar mal é falar mal, só que não crê. Colhe, recebe. Você vai pagar o que você me faz, você vai passar o que eu estou passando, você vai viver o que eu estou vivendo, tua vida vai ser pior que a minha. E pais e avós amaldiçoam filhos e netos e gerações só pelo fato de abrir a sua boca e declarar derrota. Alguém está aí, irmão? Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 e no versículo 9 e 10. Quem encontrou diz amém. Fala uma coisa muito importante que você precisa entender isto. Romanos 8, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, diz assim: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca você confessar o Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a... Eu vou tirar Jesus, porque ele está ensinando uma coisa importante. A palavra está em mim, a palavra está no meu coração, e a palavra está na minha boca. Até para a salvação, eu tenho que crer, e eu tenho que confessar. Até para a salvação eu tenho que crer e eu tenho que confessar. Não adianta só crer, eu tenho que confessar, tem que sair da minha boca, tem que ser declarado da minha boca. Então tira Jesus e entenda que as coisas na sua vida, elas precisam ser cridas, mas elas precisam ser confessadas. Você já falou com aqueles crentes que dizem: ah, eu sei, mas nunca sai da boca dele o que ele sabe? Você não vê ele confessando, você não vê ele declarando, você não vê ele afirmando, você não vê ele dizendo. Ele apenas diz que sabe. Mas por que ele não confessa? Porque ele não crê. Ele apenas tem um entendimento. Mas a palavra está em ti, está no teu coração. Ela tem que sair daqui e tem que ser verbalizada naquilo que você quer que aconteça. O que é que eu estou falando, irmão? Você quer ter um filho abençoado, você quer uma filha abençoada, quer o casamento do teu filho, da tua filha abençoada, quer o teu negócio abençoado, quer o teu trabalho abençoado, quer a tua vida, os teus negócios abençoados. Você tem que crer, mas tem que falar.
Tem que verbalizar, não tenha medo de dizer o que você crê, porque se você não fala, é porque você não crê. Então você não tem que falar o que você vê, não tem que falar o que você ouve, você tem que falar o que você crê. A televisão diz que 2016 é o pior ano que vai existir, muito difícil, muito desemprego. Você vai falar isso? Ou você vai falar que 2016 vai ser o ano que Deus vai me dar as maiores oportunidades, e eu vou vencer, e vou alcançar, e vou conquistar. Vai ser o ano em que eu vou encontrar as saídas e soluções que Deus vai colocar na minha vida. Isso é o que eu creio, isso é o que eu confesso. Então a palavra está em ti, está no teu coração, está na tua boca. Vê que ela tem que estar em você. É aquilo que falamos no domingo passado. A boca fala do que o coração está cheio. Tem que estar cheio, crendo na promessa e na verdade, porque se está cheio e está crendo, vai se cumprir na sua vida. Olha para o seu irmão aí, ele diz: meu irmão, o que você tem falado? O que você tem declarado? O que você vê? O que você ouve? Ou o que você crê que Deus é poderoso para fazer na sua vida? Já vai para frente comigo no livro de Tiago, depois de Hebreus, para você entender como a palavra tem influência no futuro da sua vida. Estou encerrando um ciclo, queridos. Tiago, quem encontrou? Capítulo 1, versículo de número 26, só para passarmos por ele. O que achou? Se alguém entre vós cuida ser uma pessoa religiosa, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Não, está falando de religião, não de espiritualidade, porque obras é muito fácil se não for falado com convicção. O que ele está dizendo aqui? Você precisa ter a consciência de fechar a boca quando precisa ser fechado. Jesus amaldiçoou a figueira porque estava com fome, mas ele fez de propósito, ele queria ensinar um mistério ali. Mas nós não somos assim. Quando a gente está nervoso, está com fome, está meio engripado aqui, está meio com problema, está meio, como o pessoal fala aí, está meio nervoso, a gente abre a boca, a gente não refreia a língua. Você tem que frear a sua boca de falar o mal, senão a tua religião não tem sentido nenhum, porque você faz um monte de obras que não dão resultados, porque a tua boca mata o que as tuas mãos fizeram. A tua boca mata o que tuas mãos fizeram. Eu não sei se eu estou alcançando o teu entendimento para isso, mas no capítulo 3 aqui do mesmo Tiago, você vai ter uma compreensão mais completa. Presta atenção. Quem encontrou aí? Meus irmãos, capítulo 3 de Tiago: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos maior duro juízo. Quem ensina, irmão, tem um tratamento diferenciado, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Do que ele está falando? Quando você ensina errado, você vai dar conta do ensino errado. Por isso que eu não brinco com Bíblia aqui, não, irmão, porque se eu não estou preocupado com fogueira santa, estou preocupado com verdade santa. Vamos para frente. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Veja o que a Bíblia diz: quando você sabe usar a tua boca e falar corretamente, a Bíblia diz que você é perfeito. Olha só o que a Bíblia está falando, olha o que ela fala mais: o tal é perfeito e poderoso para também refrear tudo o que acontece no corpo. Que é isso? Você está comigo aí, não? Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir o corpo dele todo. Ora, nós vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que o governam, do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nada começa grande, são palavras pequenininhas, mas que causam um estrago enorme. Vamos para frente.
A língua também é um fogo. O que ele está dizendo? Presta atenção no fogo, no bosque, porque a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha aqui para mim, irmão. Primeiro ele está dizendo que a língua, ela contamina o corpo. Como é que a língua contamina o corpo? Você fica lambendo? Como é que a língua contamina o corpo? As palavras que você fala têm influência sobre o seu corpo. Lá atrás estão me ouvindo bem, irmãos? Estão ouvindo bem? Irmão, já viu aquelas pessoas? Ela levanta com uma dor nas costas e diz: eu estou com bico de papagaio. Ela nem fez diagnóstico. O outro dá uma tossida, dói o pulmão, diz: isso é pneumonia. Você já viu as pessoas afirmarem que o que tinha no vô, o que tinha no tio, o que tinha na avó, tem em você também? Não, porque começa a dar uma dor, a minha mãe já teve isso, meu avô já teve isso, eu também tenho isso. Tem gente que tem umas doenças de estimação, já percebeu ou não? A minha diabetes, o meu, né? O meu bico de papagaio, é dele, não quer se livrar. Não tira dele, não ora por ele, pelo amor de Deus. Palavras ditas de forma errada. A língua, ela contamina o corpo. Como? Quando você afirma aquilo que você não tem certeza, você está dando legalidade ao mundo espiritual. Já falei isso para vocês, por isso que eu nunca digo que eu estou com a enfermidade, com a minha, não, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não estou, irmão. Ela está lutando contra mim, eu estou mandando embora. Palavras mudam o destino do seu futuro, que é o que está aqui. Presta atenção, vamos no detalhe aqui, irmão. Quem está aí? Assim também, versículo 6, a língua é um fogo, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina e inflama o curso da natureza. Presta atenção nisso. Inflama o curso da natureza. A natureza diz que ia para lá. A língua tem o poder de dizer: não, vai para cá. Ela tem poder de transformar uma criança que ia ser um sucesso num futuro de desgraça, de sofrimento. Porque quando você começa a dizer: esse guri desse jeito parece o tio dele, isso não vai dar em nada. Parece a tia, parece isso, parece aquilo outro. E você começa a declarar só por causa de uma situação e de um momento. Ao invés de usar a mesma boca e dizer: esse guri tem trejeito parecido, tem atitude parecida, tem comportamento parecido com fulano Beltrano, mas eu vou orar por ele e Deus vai mudar essa história. Ele vai ser um vencedor, vai ser uma vencedora. Alguém está aí, irmão? Inflama o curso da natureza. Irmão, quando eu assumi a igreja no bairro do Glória, há 24 anos atrás, para encerrar isso aqui, quando eu assumi a igreja, 24 anos atrás, o pessoal chegou para mim e disse: pastor, esse lugar tem 16 anos de igreja. Irmão, tinha 16 anos a igreja, tinha 8 pessoas, e a diretora de diácono levou 2 meses para aparecer, que na época era diácono, né? Levou 2 meses para aparecer no culto. 2 meses que eu já estava lá como pastor, ela apareceu e disse: eu sou a diretora de diácono. Pô, que bom. Seja bem-vinda. Isso é fato, não é boato. Mas as pessoas dizem para mim: pastor, tem 16 anos essa igreja, já oramos tudo que tinha que orar, já jejuamos tudo que tinha que jejuar, já falamos tudo que tinha que falar para o povo. Essa igreja não vai, esse bairro não vai, ninguém se converte aqui, pastor, isso aqui não sai do lugar. Passou 6 pastores, todos 6 pararam no ministério. Foi assim que eu assumi esta igreja. Uma coisa eu já pensei, que se jejuaram tudo e oraram tudo, eu estou feliz, não preciso nem orar e jejuar mais, já está tudo orado e jejuado, já é um sacrifício a menos. Sabe qual foi a primeira palavra que eu preguei? Numa terça-feira, foi o primeiro culto. Quem adivinhar vai ganhar uma balinha Zequinha.
A pastora estava no culto? Estava eu, o pastor e mais 5. A primeira mensagem que eu preguei foi o poder da palavra. Sabe o que eu preguei, irmão? Quem está aí? Quem quer ouvir, diga amém aí. Amém. Nós estávamos lá em 5 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas e os bancos vazios. Eu dizia, cumprimente esse irmão que está do seu lado. A pessoa olhava, não tinha ninguém. Eu digo, use a fé. A Bíblia diz que a fé chama a existência aquilo que não existe. Cumprimente esse irmão. E a pessoa olhava para o lado, tudo constrangida. Seja bem-vindo. Eu vivi isso, irmão. Eu não estou pregando aqui fantasia para vocês. Eu dizia, a partir de hoje, naquela terça-feira, vocês vão falar que a melhor igreja está aqui. O melhor conjunto está aqui. A melhor música, o melhor som, o melhor ambiente está aqui. Uou! Tremendo, né, pastor? E desde aquele tempo para cá eu nunca disse que aquela igreja não iria. E ensinei o povo, vocês vão falar que o melhor pastor está aqui. Só falta se cumprir isso, o resto já tem se cumprido. Porque tem um tempo para se cumprir, né? Mas Deus cumpre. E nós estamos aqui, irmãos. O pessoal tem ido na chácara em Campo Alegre e tem dito isso aqui. No Brasil tem poucas. Nós somos uma igreja pequena, irmãos. No Brasil tem poucas chácaras como essa. Pastor Siqueira, que é o dono da rádio, que teve lá, ficou embaçado. Joguei 3 vezes para cima, faltou ar. Joga para cima, senão embaça, né? Soprei na moleira, tudo. Ele disse, é muito bonito que está aqui. Digo, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Nós somos Deus provedor e o nosso Deus é provedor mesmo. Alguém está aí, irmão? Poder da primeira mensagem que eu preguei. Não foi com essas passagens, não foi com tudo isso que você está ouvindo nesses 3 domingos. Isso veio depois, fui crescendo, fui aprendendo. E hoje você está recebendo mastigado esses versículos, essas passagens e essas interpretações. Mas eu vou continuar dizendo que esta é a maior igreja dessa cidade. Eu não estou falando que vai ser comigo, talvez não seja eu aqui. Deus sabe, pode levar 1 ano, 2, 10. O de Josué levou 200, não tem problema. Mas eu continuo profetizando que o melhor povo, porque eu falava, o melhor povo está nessa igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.